Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Nós temos feito durante todo esse mês de janeiro e certamente vamos adentrar o mês de fevereiro, falando às quartas-feiras, aqui sempre às 20 horas, um estudo bíblico sobre o fruto do Espírito Santo. Então, certamente nós vamos precisar aí de mais algumas quartas-feiras do mês de fevereiro para que concluamos este estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Mas antes de falar sobre mais um item, porque é um fruto, mas com 9 itens, com 9 componentes deste fruto do Espírito Santo, antes de falarmos hoje sobre amabilidade ou benignidade, são palavras que nós queremos hoje deixar claro aqui sobre a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas antes, deixa eu compartilhar com você o que tem acontecido. Você que é membro da Sexta Igreja precisa se alegrar conosco. O terreno já está pronto, né? Foi feita a demolição do templo antigo, onde nós vamos erguer para a glória de Deus o edifício de educação cristã. Eu espero que você, como membro da igreja, se envolva com isso, não só contribuindo financeiramente, mas orando, porque muitas coisas acontecem quando a igreja resolve fazer um projeto assim. Nós passamos a estarmos sujeitos, né? Passamos a estar sujeitos por muitas coisas, então nós precisamos da sua oração. Orar para que não haja acidente de trabalho, orar para que não tenhamos aqui contrariedade com homens e mulheres mal intencionados, porque adentram o lugar aqui a fim de roubar coisas, como já aconteceu. Então nós precisamos orar e precisamos também da oração para que nós falemos a mesma linguagem, a mesma palavra, né? Existem pessoas que vão tomar decisões e é necessário que nós tenhamos unidade, a fim de que, pensando a mesma coisa, Deus possa ordenar a sua bênção, como diz o Salmo 133, tá bom? Então, faça a sua contribuição, sextaigreja.com.br/contribua. Você já vai para o ambiente do site seguro, onde você vai poder colocar os seus dados lá, com todo o sigilo que é necessário. Você vai poder ofertar para a construção através do cartão de crédito, pode gerar um boleto, pode fazer uma transferência bancária, se você quer ofertar usando o Pix da igreja, o CNPJ da Sexta Igreja, você já pode poder contribuir também para a construção do edifício de educação cristã. Vamos juntos, em breve, para a glória de Deus, e esta etapa estará concluída, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de salientar é que nós estamos preparando, estruturando o ministério infantil da nossa igreja. Ele já era bom e vai ficar melhor. A nossa irmã, a pedagoga Sara Leão, ela coordena todo o ministério infantil da nossa igreja, tanto na sede quanto na congregação. E ela tem a sua equipe. E se você puder, faça parte desta equipe, porque o material didático já foi escolhido, o currículo já foi escolhido, nós estamos providenciando treinamento para as pessoas interessadas, não só para professores, mas também para auxiliares. Então venha fazer parte do Ministério Infantil da nossa igreja. Entre em contato então com a nossa irmã Sara, está aparecendo aí no rodapé do vídeo o contato dela, e você então fala: Sara, eu quero fazer parte do Ministério Infantil. Tá bom? Foi feito um videozinho aí do boneco, do Dudu, né? Do Dudu e quem mais, o pastor Isaac? Dedé. Dudu e Dedé. Vamos assistir aí o vídeo onde o Dudu vai fazer o apelo para que você contribua no ministério, no departamento infantil. Vamos assistir.
Se eu fosse... Dudu! Para de cantar, Dudu. A gente tá ao vivo. Claro que estamos vivos. Dedé. Não, Dudu. Eu quis dizer que estão filmando a gente. A gente tá ao vivo na sexta igreja. Dedé, que legal. Estamos na sexta igreja? É. Ai, mas vocês sabem de uma coisa, Dedé? Ah. Nós estamos com falta de professor pra criança. É. Pois é, que Dedé. Que legal, Dudu. Eu tô vendo um monte de gente daqui. Ai, tem tanta gente aqui. Pois que bom. Deve ter alguém sentado aí que é professor pra gente. Então... Que maravilha, Dedé. Que boa ideia. E se a gente convidar esse pessoal para vir ajudar a dar aula? Então, você que é membro da sexta Isso igreja, mesmo. que está sentado aí, adolescente, jovem ou adulto, E que gostaria de ajudar a dar aula? ou porque você já tem prática, ou porque você gostaria de ser treinado pela turma da Tia Sara. Porque vai ter vários cursos que você pode aprender. Então O que você faz? você pode falar com a Tia Sara. Oba, isso aí. Então você fala pra tia Sara, aquela professora bonita e que tem aquele marido bonitão, sem pouco cabelo, mas ele é simpático, né? Eles são muito legais. Pastor Isaac. Conversa com eles hoje mesmo, tá bom? Isso mesmo, gente. Um abraço, pessoal. Aguardo vocês, hein, Olha, professores? esperamos então, professores. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Vamos Até lá, mais. Dedé. Vamos. Muito bem, você viu aí o talento do Dudu, da Dedé. Então vamos atender ao apelo e vamos fortalecer o nosso ministério infantil, porque quando pudermos reunir de novo as crianças, nós queremos dar a elas um ensino programado, de qualidade, com pessoas treinadas. Nós queremos fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Pessoas talentosas na sexta igreja, nós temos, graças a Deus. Bom, vamos dar prosseguimento ao estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São itens que compõem o fruto do Espírito Santo. É uma metáfora que o apóstolo Paulo usou, né? Usando a metáfora do fruto para que nós consigamos entender qual a profundidade desse ensinamento. Por que é interessante isso? Porque uma árvore, ela produz frutos porque tem a vida nela. O fruto é um sinal de vida, um sinal de produção, um sinal de resultado na vida daquela árvore. E o apóstolo Paulo, então, usa essa metáfora do fruto para que consigamos entender que nós precisamos, na nossa vida, precisamos produzir. Esses frutos o fruto precisa amadurecer na nossa vida. É a oração que John Stott fazia todos os dias, né? Senhor, que o fruto do teu Espírito amadureça em mim, em minha vida. Então, o fruto do Espírito é o resultado da ação de Deus na vida dos seus filhos. Qual o objetivo de Deus em colocar em nós o fruto do Espírito e na expectativa de que esse fruto amadureça? Qual o projeto de Deus? É que nós sejamos parecidos com Jesus. O fruto do Espírito é o retrato de Jesus. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Jesus, as ações de Jesus, e nós queremos imitá-lo. Então, o fruto do Espírito Santo é essa ação de Deus na nossa vida para que nós sejamos parecidos com Jesus. Demanda da nossa parte esforço, não é algo que vem naturalmente. Demanda esforço da nossa parte. É um processo de santificação. Então nós precisamos nos esforçar com respeito a isso, né? Porque, afinal de contas, nós queremos que Jesus seja glorificado na nossa vida. Nós queremos ser parecidos com Ele. Que o nosso caráter possa ser parecido com o caráter de Jesus. Que as pessoas olhando, convivendo conosco, possam conhecer a Jesus através da nossa vida. É esse o objetivo de todo crente sincero, de todo crente
realmente convertido. Ele quer viver de tal forma que o nome de Jesus seja glorificado na vida dele. Vamos falar sobre mais um item do fruto do Espírito Santo. Qual é? Benignidade, ou seja, amabilidade. Essa palavra benignidade é uma palavra pouco usada. Lembra no estudo passado, quando nós falamos sobre longanimidade, que também é uma palavra com pouco uso hoje e que significa paciência. Essa palavra de hoje, benignidade, também não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário hoje. Significa amabilidade. Mas o que é amabilidade? É pensar mais nos outros que em si mesmo. Significa ajudar os outros, animá-los, consolá-los. A amabilidade vai além do dever. Significa fazer algo que não precisa, mas que a gente escolhe fazer. A amabilidade vai além da recompensa. Significa fazer algo que não lhe dará nenhum resultado. Fazemos não porque haverá uma recompensa, fazemos porque queremos fazer. Escolhemos fazer para a glória de Deus. Isso é benignidade, isso é amabilidade. Amabilidade é uma ação de misericórdia. Então, é uma bênção. Nós podemos substituir a palavra amabilidade, benignidade, pela palavra misericórdia. Veja, essa ação de Deus em nós não vem mesmo naturalmente, é uma ação sobrenatural, é uma ação espiritual. Então, a amabilidade bíblica é ação de misericórdia a outra pessoa, demonstrada a outra pessoa, mas também refere-se ao caráter da pessoa. Então, quando nós falamos assim, fulano de tal é amável, não simplesmente pelos atos que ele fez de misericórdia, mas está relacionado ao caráter desta pessoa. Ela não é apenas uma pessoa gentil, ela é amável. Ela é amável e as suas ações são ações de amabilidades e demonstram misericórdia. No Velho Testamento, a palavra usada para misericórdia ou para a palavra benignidade é a palavra hebraica hesed. Essa palavra hebraica, ela tem vários significados, mas principalmente a palavra misericórdia e compaixão, essas duas palavras, misericórdia e compaixão, refletem muito bem a ideia da palavra hebraica hesed. Então nós podemos citar, por exemplo, aqui no Velho Testamento, só para que entendamos, no Salmo 23, versículo 6, que é um salmo muito conhecido por nós, o versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia, ou seja, hesed, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então veja que nesta versão bíblica está aqui, olha, hesed significa misericórdia. No Salmo 136, versículo 4, é um salmo muito bonito e cada versículo repete a expressão, porque a sua misericórdia, hesed, dura para sempre. Então no versículo 4, por exemplo, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia, hesed, dura para sempre. Miqueias capítulo 6, versículo 8, olha só que versículo lindo. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Mais uma vez a palavra hebraica hesed. E andes humildemente com o teu Deus, para com o teu Deus. Então, esse fruto do Espírito Santo, dentre vários itens que o compõem, nós temos a misericórdia, a amabilidade. Nós podemos lembrar de alguns exemplos. Vamos pensar no Velho Testamento sobre esse dom sendo exercido, esse item do Espírito Santo sendo exercido. Vamos pensar, por exemplo, na vida de Ruth. A Bíblia Sagrada diz que Ruth exerceu hesed com a sua nora Noemi. Você lembra da história, né? Ruth ficou viúva, Noemi também ficou viúva e perdeu os seus 2 filhos, que um era marido de Orfa,
o nome da sua nora, e a outra nora, Ruth, que também Noemi perdeu o filho e deixou, então Ruth também agora era uma viúva. Então essas 3 viúvas se viram numa terra distante, e agora que situação. Mas olha só como que Ruth procede de misericórdia para com a sua sogra, a Noemi. Versículo 17 de Ruth, capítulo 1. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei ali sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se alguma coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth fez a opção de cuidar da sua sogra Noemi. Uma ação de misericórdia, de amabilidade. Podemos pensar também na vida de Davi. Lembra Davi? A palavra de Deus diz que ele foi perseguido pelo rei Saul, mas Davi era muito amigo de Jonatas, o filho do rei Saul. E eles tinham uma aliança de amizade. Quando morreram Saul e também o seu filho Jonatas, Davi ele resolve agir com misericórdia, recede. E aí lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, nós podemos ler: tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia? Recede. Da parte de Deus, há ainda um filho de Jonatas, respondeu Sibá, paralítico dos 2 pés. O Sibá, ele estava se referindo a Mefibosete, o filho de Jonatas, que era paralítico, teve um acidente quando criança, e agora Davi vai exercer o recede, a misericórdia. Então no Novo Testamento é essa referência de misericórdia. É uma ação de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, em que nós vamos exercer a misericórdia. Não porque nós somos obrigados a fazer, nós vamos fazer isso por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Se nós olharmos a vida de Jesus então, que é o exemplo maior, o Senhor Jesus, quantas vezes ele foi interrompido? Eu não sei se você já pensou nisso, mas quantas vezes o Senhor Jesus está fazendo determinadas coisas, caminhando em determinada direção, e ele é interrompido. E como que ele age diante da interrupção? Ele age com misericórdia, com amabilidade, ele é amável. Por exemplo, lembra quando aquela mulher Ciro-Fenícia, que age de forma importuna? Jesus estava lá nas terras de Sidom, Tiro e Sidom. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, ele estava de passagem, mas não foi possível, porque uma mulher que tinha uma filhinha endemoniada, ela interrompe isso. Então o Senhor Jesus, como que ele trata a questão da mulher Ciro-Fenícia, que o interrompeu, que o tirou do seu planejamento, digamos assim? O Senhor Jesus foi tão misericordioso que atendeu aquela mulher, aquela mãe desesperada. Lembra do cego Bartimeu? Jesus está a caminho e o cego começa a interrompê-lo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus faz? Jesus dá atenção. Jesus é interrompido, mas ele é misericordioso. Ele tem a amabilidade. Ele é o exemplo de misericórdia, de ação misericordiosa para com o outro. Ele é o nosso exemplo. O que ele faz? Ele dá atenção a Bartimeu e assim o nome de Deus é glorificado na vida de Jesus, porque ele reflete o recede lá do Velho Testamento. Ele é o Deus misericordioso. Quantos outros exemplos, né? Lembra daquela mulher que entra na casa do fariseu e interrompe o jantar? Jesus está jantando com algumas pessoas, mas a casa deveria ficar aberta, porque Jesus é um rabi. Quando ele entrava na casa, a casa tinha que ficar aberta, porque ele daria ensinamentos. Essa era a lei civil. Então Jesus está ali, e aquela mulher interrompe o jantar, lavando os pés de Jesus, chorando, enxugando com os cabelos. E Jesus, como que ele age? Ele age com misericórdia. Então, meus amados, vamos já concluindo o nosso estudo de hoje. Estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo precisa amadurecer em nós, para que nós sejamos parecidos com Jesus. E aqui está algo muito importante que nós precisamos
pedir a Deus ajuda e nós nos esforçarmos a fim de que nós também possamos expressar na nossa vida esse dom, esse item importante que faz parte do fruto do Espírito Santo, que é a amabilidade, a benignidade, a compaixão, a misericórdia. Então, eu quero concluir dizendo que a amabilidade, como um dos itens do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo escreveu, não é algo natural. Eu disse isso lá no início. Exige esforço de nossa parte. Por quê? Porque é um fruto que precisa ser cultivado. Então, à medida que eu leio a palavra de Deus, à medida que eu oro, à medida que eu jejuo, à medida que eu tenho comunhão com os irmãos, à medida que eu adoro a Deus, à medida que eu luto contra o pecado e venço e busco a santificação, o Espírito Santo de Deus, com o seu fruto, vai amadurecendo na nossa vida. E nós vamos sendo... Já viu quando alguém fala assim, fulano, mas o fulano é uma bênção, o fulano é consagrado a Deus, o fulano é ungido de Deus. Nós estamos querendo dizer exatamente isso, que o fruto do Espírito Santo de Deus se evidencia na vida deste irmão ou desta irmã. Então, esse projeto de Deus é para todos nós, discípulos de Jesus, não é para um ou outro irmão que sejam especiais. Não, esse é o projeto de Deus para todos nós, que todos nós tenhamos o fruto do Espírito amadurecendo em nós. Então, deixa eu lembrar aqui mais 2 versículos importantes antes de nós concluirmos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. O outro em Colossenses. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, nós precisamos então perguntar, quando a gente vê uma determinada situação, como que eu devo fazer como se aquela pessoa fosse Jesus. Então, se você perguntar isso, bom, essa pessoa está precisando de um ato de misericórdia. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar, faria esta pessoa? Ou também uma pergunta assim, né? Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Então, se a pessoa fosse Jesus, como eu faria ela? E se eu fosse Jesus, como que eu faria? São 2 perguntas interessantes que nós podemos fazer e pedir ao Espírito Santo que desperte em nós essa misericórdia que é um dos itens do Espírito Santo. Bom, sendo assim, nós podemos orar, né? Podemos orar e pedir a Deus que nos dê oportunidade para que exerçamos a amabilidade. Que Deus nos dê oportunidade para que nós exerçamos a misericórdia e façamos isso sem esperar recompensa. Fazemos isso por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Não precisa haver alarde nenhum, não precisa haver marketing nenhum. Nós fazemos porque nós esperamos glorificar a Deus com essa ação nossa, queremos ser mais parecidos com Jesus. Não há uma outra motivação. Por isso eu li o texto de Colossenses. A gente faz em nome do Senhor Jesus. Vamos concluir? Diz assim, podemos orar pedindo ao Senhor oportunidades para demonstrarmos a amabilidade, misericórdia, compaixão. E como resultado final, a amabilidade atrai pessoas para Cristo. O que vai acontecer? Pessoas serão atraídas a Cristo por causa das nossas ações e nós vamos cumprir aquilo que a gente sabe que precisa cumprir. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Agindo com amabilidade, agindo com misericórdia, nós vamos atrair as pessoas a Cristo, porque as pessoas verão Cristo, verão Jesus em nós. É esse o projeto. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê oportunidade para que exerçamos a misericórdia.
E vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude para que nós não façamos vistas grossas, não é? Então, se há uma oportunidade de você exercer a misericórdia, faça isso. Você tem recursos. Você vê uma pessoa passar necessidade, seja generoso, seja misericordioso. Porque nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou. O desafio é grande, enorme. Quantas vezes eu fico pensando, ô Senhor, passou a oportunidade. Eu poderia ter exercido misericórdia, mas às vezes não teve coragem de fazer como Jesus, se deixar ser interrompido, né? Às vezes é a pressa, você está com muita pressa, né? É uma viagem que você está muito focado, então você tem oportunidade, você não quer sair fora da agenda, você então deixa passar a oportunidade. Deixa passar a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de ajudar alguém que está passando necessidade, deixa passar a oportunidade. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e que nós consigamos cultivar esse fruto do Espírito Santo a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela bênção de poder adentrar ao lar de tantos irmãos e falarmos sobre a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Ajuda-nos a exercermos, ó Deus, a misericórdia, a amabilidade, a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. Glorifica Seu nome na nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite, um sono reparador e tranquilo. Quarta-feira que vem, retornamos com mais um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Tchau, fique com Deus.